Cuca é o novo técnico do Santos e o grupo na Sul-Americana já foi definido. São esses dois assuntos que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, é um vídeo mais analítico. Eu vou mais falar minha opinião sobre o Cuca como treinador, sobre a passagem que ele já teve no Santos, mas também sobre a polêmica dele, como a gente como cientista deve se portar com relação a isso. E uma análise sobre o grupo do Santos. Se é um grupo fácil, um grupo difícil, quais jogos a gente deve esperar que o Santos deve vencer, qual que é a obrigação do Santos ao entrar nesse grupo, fazer uma estimativa de quantos pontos o Santos deve fazer nesse grupo também. Bom, falando sobre o Cuca, vamos separar esse assunto em ele como técnico e a polêmica que ele tem, que envolve ele como pessoa. No quesito técnico, eu acho que o Cuca é um nota 6. Ele chega para talvez resolver um problema, mas não acho que é o cara ideal. Não acho que é um técnico que chega para mudar o Santos de patamar. Então, não espere que com o Cuca o Santos vá voar. Eu acho que a gente vai continuar sendo o time meio de tabela ali que vai brigar por rebaixamento. Eu não acho o Cuca um técnico ruim, mas eu não acho ele um técnico bom. É um técnico que não fede nem cheira. É bom lembrar também que ele tem uma passagem pelo Santos, onde é justamente uma passagem mais ou menos. É uma passagem onde ele vai bem até certo ponto, porque a gente chega na final da Libertadores com um time que não tinha expectativa de chegar na final da Libertadores, por mais que tinha peças em um momento bom, como o Marinho, o Soteldo, o Lucas Veríssimo estava bem. Enfim, o Santos tinha peças boas, mas afinal, não era esperado do Santos que chegasse na final. Agora, na final, o Santos vai mal. E para mim, por culpa do Cuca, por uma escalação que não fez muito sentido. Ele mudou algumas peças que não faziam sentido. E por conta do lance final, onde ele tenta retardar o jogo para ir para uma prorrogação, para ir para uns pênaltis. E acaba que o Santos toma um gol numa desatenção. Acho que desconcentrou o time. Então, assim, ele vai bem porque ele faz o Santos chegar numa final. Mas ele, para mim, é o principal culpado do Santos não ganhar uma final. Por escolhas dele. Então, assim, uma passagem mais ou menos. Agora, quando a gente fala dele como pessoa, a gente tem que ver toda a polêmica que tem nele. E quando eu falo polêmica, é uma condenação. O Cuca, ele foi condenado por abuso sexual. E assim, pior, é um abuso de menor. Todo o caso rolou na Suíça, uma cota atrás, mas basicamente foi encontrado o sêmen dele no corpo de uma moça de 13 anos. Então assim, menor de idade, sêmen, abuso sexual. De menor, no caso. Agora, como que a gente, como santista, tem que se posicionar com relação a isso? Como eu vou me posicionar como santista com relação a isso? Primeiro que isso é uma mancha na história do Santos. O Santos é uma instituição que representa o brasileiro, que representa as minorias, que representa aqueles que sofrem de preconceitos e de forças maiores. O Santos é um time que deveria ser pequeno, porque vem de uma cidade pequena, mas que se agigantou por conta do quê? Do brasileiro, da sua raiz, da raiz do Brasil, que são os jovens, que são os negros, que são os pobres. Então, assim, acaba que o Santos pega essa brasilidade, que é até o tema da camisa do Santos, ele pega essa raiz e ele faz disso a sua grandeza. O Santos, ele é conhecido justamente pelas suas raízes, por ser um time que acredita nos jovens, acredita na molecada, dá chance. Meu, essa molecada voa. Então, assim, o Santos, querendo ou não, é uma instituição que, como pode dizer, ele tem essas pautas ideológicas. E aí eles decidiram, a gestão Teixeira decidiu que o técnico, que é a pessoa que vai ser a cara do time, querendo ou não, porque é quem vai dar as coletivas de imprensa, é quem você vai ver na mídia, vai ser quem vai ser criticado se for mal. Eles decidiram que o técnico dessa instituição, desse time, vai ser um cara que tem uma condenação de abuso sexual de menor. Então, assim, é uma mancha na história. Agora, eu vou deixar de torcer pro Santos por conta disso? Com certeza não, porque eu sou santista e o meu sentimento não muda. Óbvio que é uma vergonha e a gente tem que deixar isso bem claro. Eu sou contra o Cuca, eu quero que ele saia, mas eu conheço o time que eu tenho, eu conheço a gestão, eu tenho certeza que a gestão não vai mandar ele embora. Eu tenho certeza que nós, como torcedores, mesmo se a gente tentar fazer uma pressão, não vai mudar. Porque, querendo ou não, não é a maioria que é contra o Cuca. Tem muita gente que não conhece o caso. E não só não conhece, tem gente que conhece e ainda assim prefere se fechar os olhos para isso e se blindar e de fato apoiar o cara. Eu não. Eu sou contra. Não gosto do Cuca, não quero ele no meu time. E eu nem tô entrando no mérito se ele fez ou não, se ele é culpado ou não. Até porque a condenação prescreveu. Então, legalmente,
não é mais condenado. Eu não fiz direito, então posso estar falando alguma besteira, mas pelo que eu vi é mais ou menos isso. Ele não é mais condenado por isso. Mas ainda assim, a questão não é ele ter feito ou não, é existir isso na sociedade. É uma polêmica que existe. Existe, tem gente na internet que vai conhecer o Cuca como um abusador de menor. E isso não sou eu que estou falando, não sou eu que estou taxando isso dele, são as próprias pessoas na internet. Existem pessoas que vão falar que ele vão olhar para ele e vão pensar nessa polêmica. Não querendo ou não, é uma imagem negativa que traz para o clube. Mas além disso, como eu falei, o Santos é uma instituição que representa as minorias, que representa o brasileiro médio. E você vai colocar um cara desse para treinar o seu time, um cara com uma polêmica dessa, eu acho que não condiz com o perfil que o Santos tem como instituição. Então, assim, difícil dizer, mas como eu falei, eu não vou deixar de torcer. Eu vou torcer para o meu time, vou torcer para que o Santos ganhe do Cruzeiro nesse domingo, vou torcer para que o Santos ganhe os outros jogos, mas é uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que eu não queria ter esse cara como meu treinador, eu me vejo numa posição onde eu tenho que torcer. Mas é isso. Espero que o Santos melhore com o Cuca ou que ele seja mandado embora rápido. Acho que essas são as duas opções que eu tenho para torcer, que eu tenho para querer no momento. Bom, falando sobre o grupo do Santos na Sul-Americana, o sorteio foi realizado ontem, quinta-feira à noite, transmitido pela ESPN, e o grupo do Santos foi definido. O Santos vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, o Deportivo Cuenca, do Equador, e o Recoleta, se eu não me engano é esse o nome, Recoleta, do futebol paraguaio. Bom, falando um pouco sobre esses times, em relação de grandeza e reconhecimento, o Santos é franco favorito, né? O San Lorenzo é o único time desses que poderia se equiparar em partes, mas não se equipara, porque é um time que não tem tanta expressividade internacional, ganhou uma Libertadores, mas, enfim, não é nem top 5 grandes da Argentina, então não se compara ao Santos, o maior da terra, não é mesmo? Agora, quando a gente vai falar dos outros clubes, eles não têm muita relevância. O Recoleta, se eu não me engano, é a primeira vez que está jogando a Sul-Americana, uma competição internacional. Até que quando eu vi o escudo aparecendo lá, eu falei, caramba, o escudo dos caras foi feito por Miyá, porque parecia de fato. E o Deportivo Cuenca também não é um time que tem título nem nada, então é um time, assim, não tem expressividade. Agora, eu acho que é um grupo que o Santos tem que tomar cuidado. Eu acho que o Santos vai depender muito dos jogos em casa. O Santos, por si só, é um time que historicamente sempre foi muito vitorioso em casa, né? Tanto é que existe, se você volta atrás, muitos jogadores vão falar que a Vila Belmiro era um dos estádios mais difíceis de jogar, muito porque o Santos era um time muito forte dentro da sua casa, era um time que normalmente vencia em casa. O que nesses últimos 5 anos não tem acontecido, o Santos tem perdido vários pontos. E por isso eu digo que os jogos em casa vão ser muito importantes. Porque se o Santos vem e faz os 9 pontos em casa, eu acho que o Santos passa em primeiro com tranquilidade nesse grupo. Agora, se a gente deixar um jogo ou outro passar e não pontuar os 3 pontos, fazer 1 ponto ou perder, em casa eu acho que a gente se complica. E eu vou explicar o porquê. O San Lorenzo eu acho que é o único time que seria ok o Santos não vencer fora de casa, em quesito expressividade. Porque é um time que teoricamente não é um dos maiores, mas ainda assim é um time conhecido, um time campeão de Libertadores. Então, se o Santos vai para a Argentina e não ganha, empata em 1-1, ou sei lá, num jogo pegado, onde o juiz roubou para os caras, um 2-1 para o San Lorenzo, eu não acho um absurdo. Agora, contra o Recoleta e o Deportivo Cuenca, aí sim seriam resultados absurdos com relação à expressividade, a tamanho dos clubes. Porém, o Deportivo Cuenca é um time que joga na altitude. Eles são lá de Cuenca, que é uma cidade, acho que se eu não me engano são 2.500 metros acima do nível do mar. Assim, muita coisa. Por isso que eu falo que a gente depende dos jogos em casa. Porque se depender de uma vitória contra o Cuenca na altitude, ou depender de uma vitória do San Lorenzo, eu acho que o Santos pode se complicar. Mas a minha expectativa é que o Santos faça de 12 a 18 pontos. Vence os 3 em casa, vence o Recoleta fora de casa. E se conseguir arrancar algum ponto contra o São Lourenço e contra o Deportivo Cuenca, eu tô feliz. Eu acho que estaria bom pra gente. Óbvio que a expectativa nossa com o Santos como instituição é sempre fazer os 18 pontos, ainda mais numa Sul-Americana, que é uma competição que não tem o prestígio da Libertadores,
mas conhecendo a fase do clube, eu acho que a gente pode esperar de 12 a 18 pontos. Até porque às vezes o Santos não vence o Recoleta, mas vence o São Lourenço fora, ou perde um jogo em casa, mas vence um jogo fora que a gente não espera. Então acho que a margem para a gente esperar, para a gente ter expectativa é de 12 a 18. 18 num momento do Santos bom, caso ocorresse, e 12 num cenário onde o Santos faz o básico. Mas óbvio, no pior cenário, aí se pode imaginar o Santos não ganhando nenhum jogo, porque vendo com o futebol que o Santos apresentou contra o Inter, é até capaz. Para terminar, falar um pouco do retrospecto desses times no campeonato nacional deles. O São Lourenço atualmente é o 10º colocado da Argentina, então é um time que não está com um começo de temporada bom. Assim como o Santos, que, se eu não me engano, está em 16º, não vou lembrar. O Recoleta e o Deportivo Cuenca ambos estão em 8º colocados. O Recoleta no Campeonato Paraguaio e o Deportivo Cuenca no Campeonato no Campeonato Equatoriano. Então assim, são times que de fato não começaram bem, estão no meio da tabela ali, só que o meio de tabela para os campeonatos desses países, Argentina, Paraguai, Equador, é como se fosse uma parte de baixo da tabela do Brasileirão. Então, querendo ou não, a gente pode esperar um bom resultado do Santos, mesmo que de fato o Santos não esteja bem, porque os outros times também não estão bem. Agora, a gente pode ter expectativa de que o Santos vá ser campeão na Sul-Americana? Cara, eu sempre que tiver um campeonato, eu vou esperar que o Santos ganhe, porque eu sou assim, eu sou torcedor, por mais que o time do Santos seja horroroso, eu sempre vou esperar o melhor, porque a nossa instituição é a melhor, é a maior. Agora, com o jogo que a gente tem visto, com a apresentação do Santos contra o Internacional e até os outros jogos, eu acho muito difícil. Só que tem um porém. O Lucas Veríssimo não estreou ainda, e o Santos está com um novo técnico agora, está com o Cuca. Então, às vezes, com a chegada do Veríssimo e com a chegada do Cuca, o time muda, o Santos se ajeita e a gente consegue disputar esse título. Então, vale sim você ter a esperança do título do Santos, mas não tenha isso como certeza. O Santos não entra como favorito, pelo menos não no momento. Como instituição, como grandeza, o Santos vai ser sempre favorito de qualquer campeonato que disputar. No quesito bola jogada hoje em dia, o Santos não é favorito. Então, cria suas expectativas. Eu vou torcer pro Santos campeão, eu acho que dá sim para ser campeão, mas eu acho que a gente não é o favorito. Mas a gente tá ali no top 8 dos times. Eu espero que o Santos chegue pelo menos numa quarta de final, com certeza. Mas vamos ver. Vamos ver como o Santos vai sair. Vamos torcer para que o Santos vá bem. E é isso. Essas são as notícias, essas são as minhas análises dessa quinta, sexta-feira de Santos. Domingo tem jogo, então vai ter também pós-jogo falando sobre Santos e Cruzeiro. É isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, comenta alguma coisa. Vamos conversando e vamos torcendo para que o Santos melhore. Ainda mais depois do péssimo jogo que foi contra o Inter. Enfim, abraço!